Estamos em São Paulo e agora eu vou falar uma história pouco conhecida sobre a cidade de São Paulo. Vamos começar especificamente nesse lugar. Esse lugar é conhecido. Nós temos a Praça da Sé aqui, né, com a Catedral. Nós temos aqui o Palácio da Justiça e temos aqui o Corpo de Bombeiros. Em 1800, ainda não existia a Catedral. No lugar do Palácio da Justiça, nós tínhamos o quartel. E aqui onde tem o Corpo de Bombeiros, já existia a corporação. E reparem que a Catedral da Sé, o Palácio da Justiça, estão voltados para um lado. Eles dão as costas para toda a parte que nós chamamos de liberdade hoje em dia. Para onde a catedral olhava? A gente tem um pouquinho mais da história. Onde houve o nascimento da cidade de São Paulo. Voltando um pouquinho. É o sentido de crescimento que teve São Paulo. E um outro lado que São Paulo cresceu por causa da indústria foi o lado do Brás. Tanto que essa ponte aqui, que ninguém vê uso para ela, é uma ponte histórica. Essa ponte era o acesso antigo que se fazia do centro de São Paulo para o Brás. O Brás, que na época toda a região era muito rica em indústrias, né? Ela agora passou a ser estritamente residencial praticamente. E existe uma preservação ainda da cultura das pessoas que foram para lá, que foram basicamente os imigrantes, muitos trabalhadores para as indústrias. Então existe uma cultura ainda no Brás. Olhando um pouquinho para o centro, desse lado aqui a gente tem a Igreja do Carmo, também uma igreja muito importante, muito antiga em São Paulo. Ela continua na mesma situação que ela nasceu, só não tem o convento, que o convento não está mais ali. Atrás da Catedral da Sé, nós temos uma situação muito interessante. Antigamente, nada disso aqui, a não ser as igrejas que foram preservadas, eram o que são hoje. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Em compensação, nós temos aqui do lado um outro lugar importante, que se trata da Igreja de São Francisco, o Largo de São Francisco, e a Faculdade de Direito de São Francisco. Então, tudo voltado, tudo olhando para uma parte da cidade. E o que era atrás da igreja? Atrás do que é hoje a Catedral da Sé. Aqui começa uma história que São Paulo não conta. Mais ou menos por aqui, nós tínhamos a cadeia. Essa cadeia foi extinta. E nós tínhamos na frente aqui da paróquia de São Gonçalo,
a gente tinha o largo, né, de São Gonçalo. Então a cadeia, a paróquia. Uma coisa que nós tínhamos e nós não vemos hoje é esse local aqui. Esse local aqui já foi de muita tristeza. Hoje chamado Largo 7 de Setembro. Esse já foi o Pelourinho. Então você tem a cadeia, você tem o Pelourinho. Logo ao lado da cadeia você tinha uma rua que hoje não se chama mais da mesma maneira, a Rua da Cadeia. Essa Rua da Cadeia, você seguindo ela até o fim, vai chegar num lugar que nós conhecemos hoje como Praça da Liberdade. E o que era a Praça da Liberdade na época? Na realidade, a Praça da Liberdade não tinha nada de liberdade, não. Era a Praça da Forca. Tanto que a forca era aqui e aqui na frente nós temos a igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Do lado da igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, nós vamos andar um pouquinho e vamos buscar uma capelinha pequenininha que está logo ali encostada no meio dos edifícios. Nós tínhamos a Capela dos Aflitos, que correspondia, na época, à Capela do Cemitério dos Aflitos. Então nós temos uma história bem escondida dentro de São Paulo. Continuando, existia todo um trajeto antigamente em que os condenados faziam. E esse trajeto é um trajeto que deveria ter um respeito maior. Na realidade, todos que estavam condenados, lembrando que ou eles vinham do Brás através dessa ponte. Antigamente aqui tinha uma ladeira que chamava Ladeira do Carmo. E antes de ser levado para a cadeia, que está aqui no cantinho direito, ou para o Pelourinho, que está aqui, ou ser levado para a forca lá na frente, o trajeto passava por um local em que essa rua, que vai dar na Tabatinguera, essa rua era a Rua da Boa Morte. Os condenados passavam por aqui e chegavam nessa igrejinha aqui. Essa igrejinha se chama Nossa Senhora da Boa Morte. Todos os condenados passavam por aqui, subiam a Tabatinguera, iam dar aqui no lago, né? E se não fossem penalizados aqui no Pelourinho, não fossem encarcerados aqui na cadeia, eles eram enforcados aqui na Praça da Forca, velados na igreja
Santa Cruz das Almas dos Enforcados, né? Depois de velados, eles eram enterrados no cemitério dos Aflitos. Isso é uma história que não é muito contada. Tanto que esse bairro, acho que deveria se chamar Bairro dos Aflitos, por tanta tristeza, tanta coisa que esse bairro teve em sua história e nós esquecemos, ou fizemos questão de esquecer. Esse bairro é um bairro tão esquecido que, além de tudo isso que foi dito, descendo a Tabatinguera, né, que ela sai aqui atrás da Praça da Sé, desce, vai em sentido, seria o Parque Dom Pedro, né? Vai descendo, quando ela chega aqui, bem onde está o batalhão aqui, isso aqui era o hospício da cidade, hospício dos alienados. Então, toda essa parte atrás da Praça da Sé já foi um lugar muito triste, já foi um lugar de muito sofrimento. E nós hoje chamamos de liberdade, o que já foi conhecido como Aflitos.